Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Oi, gente, o 10º episódio do nosso Pode Plantar já está no ar, um programa de videocasts da Semente J. Basso em parceria com o Canal Rural. E olha só onde nós estamos hoje, estamos em Sinop, aqui no Mato Grosso, de onde acontece a 4ª edição da Norte Show, o evento que espera superar os 4 bilhões de reais em negócios ainda neste ano. E você que está aqui pela região, fica o convite, vem conhecer aqui o stand da J. Basso aqui na feira, tem muita coisa bacana para você, viu? E nosso 10º episódio de hoje, a gente vai falar sobre anomalias da soja. Nós vamos saber o que os estudos científicos têm apontado aí sobre esse tema que vem preocupando bastante os produtores rurais. E para isso, a gente está aqui hoje com o Felipe Araújo, da Fundação Mato Grosso. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto tão relevante que preocupa tantos produtores rurais. Maruza, eu que agradeço pelo tempo, tá, disponibilizado aí por você, pela J. Basso. Agradeço em nome da Fundação também. E vamos tentar conversar aí, né, sobre o que é de interesse do produtor. Assim, a gente fala, estamos aqui para conversar, mas infelizmente é sobre um assunto que tem causado muita dor de cabeça e prejuízo, né? Por isso que é tão importante a gente entender bastante sobre ele, né, gente? Olha, o Felipe, ele é engenheiro agrônomo com mestrado em fitopatologia pela UEL e também responsável pela área de fitotecnia da Fundação Mato Grosso, né? Felipe, antes da gente falar, então, sobre o tema principal aqui do nosso videocast, eu queria que você falasse sobre você. Como que você pode nos contar sobre a sua trajetória profissional? Perfeito, Maruza. Bom, comecei na graduação em Londrina, Universidade Estadual de Londrina, foram 5 anos então na graduação. Assim que eu terminei o curso, né, eu busquei uma colocação no mercado dentro da área de vendas, né, e em sequência, por influência do orientador, fui convidado a participar do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina, né, com foco na fitopatologia, que é a área de conhecimento que cuida de doença de planta, tá? Foram 2 anos, a partir daí surgiu uma oportunidade para subir para o Mato Grosso e conduzir uma estação de pesquisa, tá? Em Primavera do Leste. Em Primavera do Leste, então, eu conduzi aí por uma safra aproximadamente, soja, milho e algodão, e logo na sequência também já recebi o convite para me juntar ao time da Fundação. Então, isso há quanto tempo? Vão fazer 3 anos agora em junho. 3 anos, tá. Né? Então, são 3 safras aí, soja, milho, algodão, outras culturas que a Fundação também dá prioridade para estudo, né? Mileto, sorgo e por aí vai. E, sediado em Primavera, agora recentemente mudei para Sorriso, justamente por toda essa demanda que está acontecendo aqui no Médio Norte, da 163, para estar um pouco mais próximo e estar vivenciando realmente, estar presenciando na pele o que tem acontecido e entender, ter um pouco de empatia para com o lado do produtor. Felipe está subindo então cada vez mais, né? Veio para o sul, agora no Mato Grosso começou lá embaixo, agora está subindo, já está em Sinop, já está na região. Perfeito. Está bem adaptado? Sim, essa região aqui do Médio Norte do Mato Grosso é impressionante. Todas as cidades aqui são bonitas, são fantásticas para se morar, então a ideia é permanecer aqui por muito tempo, sem dúvida. E você está, então, você falou há praticamente 3 anos na Fundação, né? O que a gente pode destacar aqui que a Fundação traz de pró aí para o produtor rural? Maruza, acho que como o pessoal já citou aqui recentemente uma conversa nossa aqui com o pessoal na feira, o Mato Grosso era um antes da Fundação e virou outro depois da Fundação, né? Então a Fundação foi criada para estudar um pouco do que era o cancro da haste lá no passado, tá? Aí, é claro, dentro desses estudos iniciou-se uma linha de pesquisa para tentar solucionar isso aí. Dentro dessa linha de pesquisa havia o melhoramento genético. Junto disso, o programa de monitoramento, né, de fertilidade de solo, que foi criado no passado também. E esse programa de monitoramento mudou um pouco a cara do Mato Grosso, né? Então, nós tínhamos ambientes de solos com pH mais baixo, mais ácido, né, com alumínio tóxico, e esse programa de monitoramento de fertilidade auxiliou em toda essa correção, possibilitando então que a agricultura se expandisse para cima do cerrado, né? E além dessa expansão, é claro, trazendo sustentabilidade para a atividade agrícola, com patamares rentáveis de produtividade, que é isso que tornou a atividade sustentável. Então, sempre nesse espírito de transformar
informação e resultado foi que a Fundação conseguiu então viabilizar, não necessariamente só a Fundação, é claro, né, mas que ajudou a transformar a agricultura do Mato Grosso. Perfeito. A gente vai falar hoje sobre anomalias, né? Mas antes da gente chegar nesse tema, como a gente está falando de pesquisas, a Fundação trabalha com isso também, você tem trabalhado com isso. O que a gente pode destacar aqui? Como é que são feitas as pesquisas, principalmente, né, nessa área da soja, por exemplo? Perfeito, Maruza. Então, como a gente já comentou lá atrás, né, a Fundação não lida necessariamente só com soja, tá? Dentro da empresa nós temos várias áreas de conhecimento separadas. Eu cuido, por exemplo, da área de fitotecnia. Dentro da fitotecnia, o que nós fazemos? Basicamente é estudar a interação genótipo-ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, 6, 7 estações de pesquisas esparramadas no estado. Eu vou citar aqui para a gente ter uma noção, né, de onde está posicionada a Fundação Mato Grosso. Então, Itiquira, Serra da Petrovina, Primavera do Leste, Campo Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sapezal. Em todas essas localidades nós temos uma estação de pesquisa. E nessas estações de pesquisa, nós conduzimos ensaios de todas as áreas de conhecimento. Né? No caso da fitotecnia, a gente conduz os ensaios de competição de cultivares ou de híbridos, tanto para soja, milho e algodão. E junto disso aí a gente vai fazendo esses estudos de interação. Como é que cada um desses materiais se comporta nesses ambientes, que, querendo ou não, eles são bem diferentes. Né? Seja por questões de solo ou por questões climáticas e também até pelo manejo tradicional que se costuma usar em cada uma dessas regiões. Essas regiões, esses pontos são estratégicos? Com certeza, né? São basicamente as principais regiões sogícolas do Mato Grosso. Né? É claro, a Fundação ainda não tem presença, por exemplo, no Vale do Araguaia, mas é uma pretensão. Né? A nossa intenção é sempre estar cada vez mais próximo do produtor, para que a gente leve informação regionalizada para ele. A nossa intenção é capilarizar esses resultados, e aí estar bem próximo dele é chave, é essencial. Tá? Então, dentro dessa estrutura que nós temos, o processo de pesquisa em si, ele acontece seguindo as premissas da experimentação científica. Né? Então a gente precisa de repetibilidade, de casualização e de controle local. Pensando nessas três, a gente desenha o nosso ensaio para que a gente consiga cumprir essas três premissas. Né? Então o que é repetibilidade? Eu tenho um manejo em determinado local, esse mesmo manejo ele vai ser igualzinho em outro local diferente, em outro e em outro. A ideia é que nessas 4 localidades onde a gente executou o mesmo manejo, usamos o mesmo produto e por aí vai, a mesma tecnologia, é que a gente consiga, através da estatística, dizer se para aquelas condições de condução do ensaio, esse manejo, esse produto, aquela tecnologia, ela foi mais eficiente do que a outra. Qual foi o resultado em cada área? Pensando em ciência e pensando em estatística. Tá? Então, precisamos seguir essas premissas para a gente conseguir levar para o produtor um resultado que é seguro, que é sólido e que é robusto. Perfeito. A gente entra agora, então, no nosso assunto do videocast, nas anomalias, que é algo recente, né, Felipe? Das últimas safras para cá, a gente tem notado essas anomalias. Eu queria que você contasse como é que está esse cenário. Maruza, vamos lá. Contando um pouquinho de historinha. A gente tem desde 2019 e 20, tá? Então nós estamos na 4ª safra aí do problema acontecendo aqui no Médio Norte, que se iniciou na região de Itapurá. É difícil você dizer e apontar, o epicentro foi aqui ou acolá, né? Mas onde começou, né? Perfeito. Mas pensa-se que a principal região de ocorrência do problema foi aqui o Médio Norte, Sorriso, Itapurá e tal. E aí o que aconteceu? Safra após safra esse problema foi aumentando. Né? Então, para as primeiras safras nós tínhamos uma estimativa de 500 mil hectares sendo afetados pelo problema. Uma coisa é ele ser afetado, outra coisa é a gente ter a percepção de qual é o impacto de prejuízo que foi gerado por esse problema. Então, primeiro vamos falar de abrangência. Primeira safra 500 mil hectares, segunda safra o pessoal estimou algo em torno de 1,5 milhão de hectares sendo afetados. Ou seja, ele vem aumentando. Perfeito. E veja o salto, né? Tá. Da primeira para a segunda, de 0,5 milhão para 1,5 milhão. E da segunda para a terceira, de 1,5 milhão para 4,5 milhões. Então, o salto está sendo exponencial, assim, acelerado e muito rápido, né? Então, isso a gente falou da safra 2021 para 21-22. Agora, para a safra 22-23, nós não temos ainda essa compilação ou essa estimativa da abrangência da área que está sendo atingida. Tá? Mas a gente sente que aumentou? Perfeito. Que continua então, aumento esse de abrangência. movimento para cima. Perfeito. E para onde que está migrando esse problema? Começou aqui no eixo da 163, tá? Ele desceu sentido Nova Mutum, Diamantino,
ele subiu, e eu falo descer, subir como se fosse um ser vivo, né? Mas veja bem... É que a gente está com um mapa aqui, já imaginando. O problema se alastrou sentido sul, se alastrou sentido norte, sentido leste também, então sentido Paranatinga, por exemplo. Né? Então, recentemente nós estivemos em Paranatinga para apontar um pouquinho dos resultados que foram gerados nessa safra, porque essa foi a segunda safra que eles estiveram presenciando o problema, e na primeira o susto foi muito grande. Os prejuízos foram muito grandes porque eles foram pegos desprevenidos. E aí fica essa, como eu posso dizer, essa dinâmica, né, de quem sofreu primeiro, quem sofreu depois. Sem dúvida nenhuma, o pessoal da 163, que já sofre o problema há mais tempo, de certa forma já conhece um pouquinho da dinâmica do problema, né? E então a preocupação, é claro, além de trazer essa informação, além de gerar esse conhecimento, é poder difundir essas informações e conhecimentos para quem está se esbarrando com o problema agora nessa safra como sendo a primeira vez, entende? E como que esse problema foi identificado? Você falou que começou lá atrás na safra 19-20, né? Como é que vocês identificaram o primeiro problema, prejuízo causado pela anomalia? Perfeito, Maruza. Então, assim, na safra 19-20, na verdade, foi quando o problema ganhou notoriedade, quando ele ganhou a importância e abrangência. Na safra anterior, ou até 2 safras anteriores a essa safra 19-20, alguns produtores já relatavam algo nesse sentido. Olha, não, mas esse problema não começou em 19-20, não, começou mais cedo. Provavelmente já tinha, né, esse problema. Perfeito. E aí é o que eu citei, 19-20 começou a ganhar notoriedade, as pessoas começaram a olhar e perceber o impacto que é. E ver que é preocupante realmente estudar a respeito desse assunto, né? Perfeito. E aí foi ali. Aí você falou que começou aqui na BR-163 e aí foi se expandindo. E então é um problema que hoje não está só aqui no Médio Norte. Qual que é o cenário hoje, Felipe, desse problema aí por esse Brasilzão? Então, como a gente citou, na safra anterior, algumas empresas que estão bem próximas desse problema, né, e estão vivendo isso no dia a dia, estimaram algo em torno de 4,5 milhões de hectares. Nessa safra, essa estimativa ainda está sendo feita, mas dentro desse cálculo de 4,5 milhões, o que nós temos? Basicamente, uma região que vai desde Rondônia, passando pelo Parecis, passando aqui pela BR-63 e chegando até quase na beirada do vale lá em Paranatinga. Santiago do Norte, por aí vai, né? Então forma-se quase um eixo, né, numa latitude aqui do Mato Grosso, e recebemos reportes de outras regiões também, como por exemplo Mato Grosso do Sul, sul do Tocantins, Minas Gerais, e recentemente eu ouvi o pessoal citando a Bahia. São condições bem diferentes, né, de clima, de ambiente, de manejo, de portfólio de cultivares que são usadas nessas situações. Então a gente precisa ter um pouquinho de cautela na hora de apontar o dedo e dizer com certeza. É o mesmo problema do que o pessoal vem enfrentando há algum tempo ali no 63, né? Porque cabe o entendimento, né? Dentro da diagnose do problema existe muito confundimento também, tá? Então o que nós tivemos tudo ao mesmo tempo acontecendo nessas safras que se passaram? O que a gente chama de anomalia, que está sendo considerado pela Embrapa Londrina como seed decay, o apodrecimento de grão, tá? Além disso, nós tivemos abertura de vagem, a deiscência de vagens, né? Acompanhado de viviparidade do grão. O que é essa viviparidade? Quando o grão, mesmo verde e imaturo, para ser considerado uma semente, ele ainda germina dentro da vagem. Ou seja, a vagem abriu, expôs esse grão para uma troca de umidade gasosa com o meio ambiente, e aí ele germinou. E também outras doenças que já são conhecidas, que já eram conhecidas, né? Como a antracnose, por exemplo, a cercosporiose e até mancha-alga. Então, para a gente ter a certeza, a gente precisaria eliminar esses fatores de confundimento, né? Para ir dizer assim, olha, está acontecendo realmente em outras regiões, essa abrangência se alastrou de forma exponencial mesmo, como a gente citou, Bahia, Minas, Mato Grosso do Sul. Por isso que é tão difícil identificar o vilão, de repente, porque não é só aqui, nesse clima e tudo mais, tem se alastrado para outras regiões do Brasil também. Perfeito, Manu. A grande dificuldade da gente identificar esse vilão, palavra interessante que você usou, né? Tá no seguinte, a falta de um padrão que a gente possa dizer e atribuir ao problema. Então, por exemplo, olha,
O problema aconteceu todas as vezes que nós tivemos temperaturas mais amenas, ou todas as vezes que nós tivemos temperaturas mais altas, ou uma pluviosidade mais alta lá em enchimento de grão, e por aí vai. Esse padrão a gente não consegue enxergar. Em condições bem variáveis, o problema se expressa igual, né? E aí a gente joga por terra, muitas teorias já foram jogadas por terra por essa falta de padrão, né? Então, esse é um ponto, essa falta de padrão. O segundo ponto fica sobre o isolamento de possíveis patógenos, né? Então, quando a gente quer fazer uma associação entre uma doença que está sendo expressada na planta e um possível agente causal, um possível vilão, o que a gente precisa fazer é o postulado de Koch. Esse postulado de Koch se trata do quê? É você pegar o tecido que está doente, fazer um isolamento. Desse isolamento a gente vai observar o micro-organismo que está colonizando aquele tecido, né? Esse isolamento a gente precisa inocular numa planta sadia, e essa planta sadia tem que mostrar o mesmo sintoma daquela planta que a gente pegou lá no começo. Depois a gente isola de novo e aí sim, fechamos o postulado, a gente pode dizer, faz sentido. Esse patógeno causa esse sintoma nessa planta, nessa condição, né? Mas o que tem acontecido os isolamentos não estão trazendo só um patógeno, ou seja, não existe uma unanimidade, uma prevalência. Então, são isolados, por exemplo, patógenos do gênero Diaporte, são isolados patógenos do gênero Coletótrico, Fusarium, Macrophomina, né? Então, essa dificuldade de fazer essa associação e a falta de padrão que deixam as coisas um pouco nebulosas, né? A dúvida ainda paira na nossa cabeça, sabe? Eu quero até detalhar daqui a pouquinho, então, durante o nosso bate-papo a respeito de tudo isso, sobre os detalhes realmente da pesquisa, quais são as principais dificuldades, né? E o que vocês têm notado até então. Mas vamos focar um pouco aqui na BR-163. O que a gente pode destacar daqui, o Felipe? Bom, nessa safra nós tivemos a janela de semeadura sendo favorecida por conta de uma estabilidade de chuva que chegou no cedo, digamos assim. Então, o que o 63 tem de capacidade de pátio de máquina para começar cedo e terminar rápido é uma coisa impressionante, é uma enormidade. Então, nós tivemos um avanço na janela de semeadura muito rápido, muito acelerado, e eu vou dizer para vocês, nessa safra nós tivemos um impacto bem menor do apodrecimento em comparativo, por exemplo, com a safra anterior. Pensando em apodrecimento, se a gente pensa, por exemplo, em quebramento, foi algo semelhante. Nós tivemos pouquíssimo quebramento, né? E era uma situação que a gente estava, de certa forma, bem espantado. Por quê? Porque em novembro chegaram os primeiros reportes. Felipe, pessoal da fundação, a gente está observando plantas se quebrando já no campo meados de novembro, né? Então a gente imaginou, barbaridade, o negócio vai estourar já. E não foi bem isso que aconteceu. Então, chegaram os primeiros reportes e parece que a situação se estagnou. Deu uma estabilizada, né? No caso do apodrecimento, geralmente nós começamos a perceber ele em meados de dezembro, que vai coincidir aí com o estado fenológico da soja de meio enchimento de grão R5.3, R5.4. Nessa safra, o que a gente começou a perceber é que o apodrecimento tardou um pouquinho para aparecer, mas não falhou, e ele começou a aparecer geralmente em R7.1, que é o início da maturação, né? Então em R6 nós temos os grãos cheios, R7.1 ele começa a madurar e senescer. E mesmo assim, quando o sintoma começou a aparecer, ele teve uma progressão alta, tá? Mas pelo fato de ter chegado um pouco mais tarde dentro da fenologia da planta, o impacto em produtividade foi um pouco menor. Vai ter menos prejuízo, então. Perfeito. Bem como a progressão do problema. Se ele começou mais tarde, ele tem menos tempo para progredir, certo? Então, no final das contas, nós tivemos um índice menor de grãos com o sintoma do problema. Por exemplo, pelo pouco tempo que teve para o problema progredir. Em detrimento, por exemplo, da safra anterior, onde ele começou a aparecer R5.3, o tempo que se tem de exposição da cultura para o problema é maior e já viu, né? Aí o regaço está feito. A gente pode traduzir aqui que os problemas, a produtividade que foi perdida foi um pouco menor aqui nessa região. Perfeito. Nota-se pelos patamares produtivos que nós tivemos essa safra. É claro, isso é uma junção de fatores, não necessariamente só atribuído ao problema de apodrecimento. Isso tem a ver
com questões ambientais e ecofisiológicas da planta, no que tange, por exemplo, a acúmulo de graus-dias, a soma térmica que nós falamos, né? Então, especificamente nessa safra, nós tivemos um ano mais ameno do que os últimos 5 anos. Então, o acúmulo de graus-dias foi menor, possibilitando, muitos produtores perceberam um alongamento do ciclo, tá? E nós tivemos um alongamento basicamente em cima do enchimento de grãos, impactando em produtividade, que foram os patamares que a gente percebeu, muitos recordes de produtividade dos produtores. E é claro, quando você olha para a produtividade do Mato Grosso, a safra 61 mais ou menos, mas, bom, a janela de semeadura é longa, são muitas áreas de abertura, isso vai trazendo um pouco a produtividade para baixo. Mas, de certa forma, foi um ano espetacular, muitas quebras de teto mesmo. Como que tem sido aí essa pesquisa, esse detalhamento de vocês? A gente falou sobre as pesquisas de maneira gerais, né? E agora, no caso da anomalia, o que a gente pode destacar aqui? Como que tem sido o trabalho da Fundação em relação a isso? Olha, Manus, assim, ó, a Fundação esteve e está presente, né, desde desse aumento de importância do problema que a gente citou lá, 19 e 20, acompanhando o problema, né, até pela figura do nosso anfitrião, o Jean Bavaresco, do Reinaldo Carrara, do Juliano Diniz, que estiveram presentes, né, dentro desse grupo de discussão, Leandro Zancanaro, para fazer essa primeira abordagem do problema, né, tentar excluir as hipóteses ou até puxar hipóteses que são prováveis para discussão. Então, esse pessoal desde o começo discutindo e gerando informação sobre o problema, né? E a partir daí a Fundação começou a estruturar os ensaios que tinham relação com o problema, né? Então, na primeira safra foi-se percebido que existia sim uma diferença de cultivares em relação para a resposta ao problema, né? Então, algumas respondiam de forma pior, ou seja, mais sintomas, outras de uma forma melhor, menos sintomas, e também havia uma diferença de época de semeadura, por exemplo. E o que resulta para nós em ambiente, né? A época de semeadura para nós é condição climática. Primeiro ponto. Segundo ponto, havia sim influência, por exemplo, da aplicação de fungicida. Em algumas situações percebia-se que o dossel da planta estava limpo realmente, sem ser afetado por nenhum outro patógeno, mas as vagens começavam a demonstrar o sintoma de apodrecimento. O que se percebia era que em regiões ou parcelas, né, onde nós tínhamos aplicação de fungicida, nós tínhamos uma incidência menor. Onde nós não tínhamos aplicação de fungicida, nós tínhamos uma incidência maior. Tá? Então, baseando-se nesses pilares, a gente começou a estruturar ensaios ao longo do tempo. Então, nas safras que se seguiram, ensaios de cultivar, de época e de fungicida foram o nosso pilar de testagem, de pesquisa. Tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos ensaios que tratam de cultivares, né, de épocas, e aí dentro desses cultivares nós temos as cultivares... a época é que envolve o clima. Perfeito. Tá. Né? Então, as cultivares transgênicas, cultivares convencionais, os ensaios de fungicida que tratam das mais variáveis combinações, né? Seja de ativos, produtos, né, aplicados de forma isolada dentro de um programa, pensando na cobertura como um todo da lavoura, começando mais cedo, acabando mais cedo, começando mais tarde, acabando mais tarde, ou ampliando a cobertura como um todo, né? E as demais combinações que podem haver dentro de um programa de fungicida. A gente pode dizer que são as hipóteses envolvidas. Na verdade, esses são os pilares que a gente usa para que o produtor tenha tomada de decisão e consiga mitigar o prejuízo. Hipóteses envolvidas ao longo do tempo foram várias. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar das primeiras hipóteses lá de trás, se associava, por exemplo, à mancha púrpura, por cercóspora. Né? Depois da cercóspora, falou-se sobre deficiência nutricional, tá? Potássio, boro, cálcio. Dentro disso aí, pensando que o problema ele afeta o grão, é claro que você percebe por fora na vagem, mas o que acontecia? A gente geralmente percebia às vezes algumas vagens abertas e essas vagens, da essência, né? E essas vagens não necessariamente tinham grãos apodrecidos. Em contrapartida, ou de forma contrastante, a gente pegava uma vagem fechadinha e dentro dessa vagem fechadinha a gente via o grão apodrecido, né? Então, tinha-se essa percepção, né, de que poderia ser, às vezes, alguma deficiência nutricional no tecido do grão, da semente, né?
e algumas questões, por exemplo, estruturais, né? Então, se a vagem, por exemplo, ela está com a sua estrutura de tecido em dia, se tem alguma coisa comprometida, e por ventura, né, e por consequência, esses nutrientes que a gente citou, esses elementos que nós citamos aqui, foram levantados como possíveis hipóteses também. Aí, além disso, falou-se de macrofomina, falou-se de ambiente, sem dúvida nenhuma. Ambiente ainda hoje é um fator que precisa ser estudado por todas as variações que nós enxergamos no campo. Então, por exemplo, eu citei para você, nossa janela de semeadura, essa safra, pensando em 163, ela foi bem rápida, bem concentrada no cedo, né? Mas para os plantios que avançaram um pouco na janela, o que se percebeu foi um aumento na incidência, nessa região aqui. Tá? Então, o que isso deixa claro para nós? Que o ambiente ele exerce uma função importantíssima para o resultado final do problema. Se vai acontecer em uma maior incidência ou numa menor, o clima que vai dizer para nós. Tá? Então, são várias hipóteses que já foram levantadas desde o princípio, algumas já foram excluídas, outras ainda continuam sendo estudadas, né? E que vão trazendo toda essa bagunça de falta de padrão que a gente citou lá atrás. Esse problema ele pode acontecer em algum estágio específico da planta? Essa pode ser alguma hipótese também? Essa é a maior dificuldade que a gente está enfrentando agora para fazer essa associação. Está em estudo. Está em estudo, sem dúvida. Para a gente entender na relação, qual é a relação de clima e fenologia da planta, para saber, por exemplo, olha, se nós tivermos uma temperatura muito alta no início do cultivo, essa planta vai ficar debilitada, ela vai ter uma facilidade maior da colonização da infecção por patógeno. A gente está tentando fazer essa análise, está difícil ainda também de enxergar os padrões, mas dos patógenos que estão envolvidos hoje, por exemplo, vamos citar o gênero de aporte. Para a espécie que tem sido estudada e isolada, essa espécie necessita de temperaturas mais altas e ela tem por hábito, digamos assim, né, no seu processo de início da infecção, começar lá no princípio da fenologia da planta, lá em V3, por exemplo. Tá? Então, ela começa em V3, ela entra na planta em V3, ela fica latente, digamos assim, sem causar nenhum prejuízo para a planta, ela fica lá dentro dela até, vamos supor, até começo de enchimento de grão, e aí ela começa a mostrar o sintoma, né? Então, essa dinâmica de patógeno, hospedeiro e ambiente, ela precisa ser um pouquinho melhor estudada, tá? Está sendo estudada, sem dúvida nenhuma, pelos ensaios de inoculação, tentativa de reprodução desses sintomas em caso de vegetação, condição controlada e tudo e tal, mas está faltando uma luz ainda para dizer, olha, esse patógeno aqui começa em V4, em R1, o que quer que seja, e precisa dessa condição ambiental aqui específica. Isso a gente ainda não tem. Vamos detalhar esses ensaios. Quais e quantos ensaios têm sido utilizados aí, realizados para tentar controlar, explorar esse problema? Não, perfeito. Então, hoje nós temos 2 estações de pesquisa dentro da rede da Fundação Mato Grosso que são responsáveis pela geração de informação para esse problema, que é a estação de Nova Mutum e a estação de Sorriso. Dentro dessas estações, a gente tenta justamente estudar essa variabilidade ambiental, né, tanto de sistema de produção quanto de clima. E dentro dessa variabilidade ambiental, o ensaio que tenta responder isso aí são os ensaios de época, né? Então, nós temos ensaios que começam a ser semeados no dia 29 de setembro e vão até dia 15 de novembro. Né? E a partir daí a gente tenta estudar. Opa, em determinada época a severidade foi menor ou maior. E a partir desse cruzamento de informações de como foi a severidade de cada época, a gente tenta atrelar a condição climática. Então, o que aconteceu no clima daquele momento que expressou ou resultou em mais ou menos incidência do problema? Primeiro ponto. Segundo ponto, os ensaios de cultivares, de competição de cultivares. Qual é a resposta que esses ensaios trazem para nós? Se existe alguma tendência de separação dos grupos de cultivar, por exemplo, por hábito de crescimento, por cor da pubescência, cor de flor, né, ou até pelo ciclo, com a resposta de incidência. O ideal seria que a gente tivesse acesso, por exemplo, à árvore genealógica dessa cultivar, para saber quem é o pai, quem é a mãe, da onde veio, qual é a origem desse material, para nós termos uma ideia do que é a herança genética de características positivas ou negativas desse material, e aí sim associar.
Opa, então quer dizer que esse material aqui, ela é filha de pintado, vamos supor. Ela tem um teor maior de lignina em vagem, em grão. Por consequência, esse material ele é menos suscetível à degradação por chuva na colheita. Menor incidência do apodrecimento. E por aí vai. Mas, hoje em dia, essa genealogia que a gente tenta puxar, ela é quase como um segredo de indústria. Antigamente, algum tempo atrás, na verdade, a gente tinha essa possibilidade, né? Na hora que o material era registrado, a árvore genealógica dele vinha toda discretinha, se a gente sabia quem eram os pais e tal. E aí dava para puxar, fazer essas inferências. Opa, então quer dizer que ele pode ter essa característica aqui como ponto positivo, e já dava um norte para as discussões. Hoje, como nós não temos essa ciência, que a gente precisa fazer um screening geral. Pegar todos os materiais, fazer todas as análises de teor de lignina, por exemplo, para aí sim fazer uma possível associação entre teor de lignina e incidência do problema. Então essa relação notada com as cultivares. Perfeito, tá? Então assim, aqui eu estou falando só de uma característica, tá? O processo de resistência de plantas a doenças, ela envolve outros fatores de metabolismo secundário, não necessariamente só de morfologia, né? Morfologia e composição bioquímica. Então, a gente está citando aqui lignina porque foi uma teoria muito forte também que tem sido levantada por todo esse tempo aqui de discussão. Isso pensando em cultivares e épocas, pensando em fitotecnia mesmo, né? Como é que é o impacto, por exemplo, da população de plantas, né? Se porventura eu reduzindo a minha população de plantas, eu não tenho uma maior capacidade de penetração de ativo, da nossa cauda de ativos no dossel. Com base nisso, muito provavelmente a nossa incidência do problema vai diminuir, né? E outros ensaios de sistema de produção que visam, por exemplo, entender qual é o impacto que a cultura anterior tem sobre a incidência do problema. Então, se uma palhada de milho impacta em maior ou menor problema, uma palhada de braquiária, que é uma situação que nós ouvimos bastante recentemente, da braquiária servindo como basicamente um impedimento físico, por exemplo, né, para respingo de chuva e esse transporte então, né, de propágulo de patógenos para cima da planta. E aí, fechando o sistema de produção, ensaios de nutrição que tratam de correção, aplicação de macro e micronutriente, e os ensaios de fungicida, né? Que são, como a gente já citou anteriormente, os ensaios que também serviram de pilar, que mostraram que existe diferença, né, entre aplicar e não aplicar fungicida. Essa é a principal diferença, né? Agora, dizer para você que dentro de um programa a gente pode se pautar num único produto é leviano. Né? E o que a gente, você está aí desde o começo, né, estudando, fazendo esse tipo de pesquisa, o que a gente pode destacar? Até alguma curiosidade que você queira colocar aqui para o produtor que está nos acompanhando? Alguma curiosidade em relação a essa pesquisa? Infelizmente, a curiosidade acaba sendo o nosso calo, a nossa pedra no sapato. Tá? É claro que nós, como pertencentes ao elo da cadeia do agro, que é a pesquisa, a gente gostaria de já ter levado essa resposta para o produtor e dito: olha, produtor, o problema é esse, você vai resolver dessa forma. Tá? Mas, de certa forma, a gente tenta evitar esse discurso de solução simples e única para um discurso de construção e mitigação de prejuízo. Então, como curiosidade, por exemplo, é essa questão da falta de padrão, né, Maruso? Então, assim, quando a gente pensa em doença, fazer a associação entre patógeno e hospedeiro não é difícil. A reprodução de sintoma em condição controlada não é difícil. Então, o fechamento do postulado de Koch é uma coisa tranquila de se executar. Só que nós estamos tendo dificuldade de fazer isso aí. Tá? Então, a partir do momento que a gente conseguir fechar esse postulado, a principal ferramenta, por exemplo, nos Estados Unidos, para se lidar com o problema de seed decay é a resistência genética. Tá? Só que a gente precisa levar para o melhoramento genético quem é ou quais são os culpados, né? E aí sim o melhoramento genético vai trabalhar com o screening. Então, assim, para gerar esse sintoma, para reproduzir em condição controlada, eu preciso cultivar esse fungo, aquele fungo e inocular eles em determinada condição específica, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente acelerar a principal ferramenta para lidar com o problema, que é a genética. E aí a junção das duas, né? A falta de padrão pelas condições de condução, seja de manejo, seja de ambiente, e a dificuldade de fechar o postulado. Junta as duas,
os problemas ainda permanecem como uma incógnita, como uma dúvida para nós e impedem que a gente consiga levar para o produtor a resposta definitiva. E como a gente não tem resposta definitiva, a gente sugere que lidar com a mitigação de prejuízo seja a principal ferramenta. Pelo menos diminuir, né? Mitigar, já Exatamente. que a gente não tem. E as instituições de pesquisas têm alguma expectativa, algum plano, alguma previsão para poder trazer mais informações para o produtor rural? Sem dúvida. Vamos só desenhar um pouquinho para o produtor aqui o que tem sido feito a nível de pesquisa. Existe uma rede de ensaios, tá, que está sendo conduzida pela Embrapa Sinop aqui, e também com auxílio da Fundação Mato Grosso, que envolve várias instituições de pesquisa, a EPR, Embrapa Sinop, Proteplan, Fitolab, Fundação Mato Grosso, Plantagro, a ProSoja, tá? E empresas da indústria. Essa rede está gerando resultados de forma sistemática, então todo mundo está conduzindo os mesmos ensaios, e dentro desses ensaios que estão sendo conduzidos, a ideia é que se faça então a divulgação em breve desses resultados compilados e analisados em conjunto, mas a Fundação vai apresentar os resultados que estão sendo gerados pela Fundação de forma independente logo agora, nos dias 25 a 28 de abril. Ainda esse mês, então, teremos novidades? Perfeito, já, né? Esse evento vai ser executado em Cuiabá, presencial, no Hotel Grão-Dara, e também com a possibilidade de ser acompanhado de forma online. Quem então, pode participar? Qualquer um. A cadeia do agro está muito bem-vinda a participar, né? Então, seja a indústria, seja o produtor, tomador de decisão, consultor, o aluno que está começando a carreira na graduação. Então, a ideia é que a gente tenha um público amplo e que a gente ajude a levar essa informação para todo mundo que vai fazer diferença na cadeia do agro. Perfeito. Você falou que vai acontecer em Cuiabá, mas o público pode acompanhar de maneira virtual, através de onde? Pessoal, entra no site da Fundação Mato Grosso, tá? Lá nós temos o link de inscrição, então acessou o link de inscrição, já pode estar ciente ali que vai participar pelo menos conosco da forma online. Maravilha! De qualquer lugar do Brasil. Felipe, o nosso papo vai ficando por aqui. Eu queria as suas considerações finais para o produtor que está nos acompanhando em casa. Manuza, como eu já citei, infelizmente nós ainda precisamos de mais algumas informações para dar a resposta definitiva para o produtor, mas vamos pensar aqui, produtor, em mitigar o prejuízo, tá? Ferramenta genética, ou seja, a seleção de cultivares é a primeira, a utilização de fungicidas. Eu não falo de um único fungicida específico, tá? Vamos falar de um pacote que trata desde quando você vai aplicar, com que frequência, tecnologia de aplicação, e o conjunto dentro desse programa dos produtos por si só. O sistema de produção é um ponto importante, então se nós estivermos falando, por exemplo, de um patógeno, de um vilão, como o Maruza comentou, usar todas as ferramentas do manejo integrado de doença vai ajudar a gente a diminuir a nossa dependência da aplicação de fungicida. Então, o recado é esse: a gente pode empregar outras ferramentas e não necessariamente só a utilização de fungicida. Muito obrigada pelas informações, muito obrigada por vir aqui. É uma honra tê-lo aqui em nosso estúdio, montado dentro do estande da J. Basf, aqui na Norte Show. Obrigada, viu? Às ordens. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha, e nós vamos então ficando por aqui com o nosso 10º episódio do Pode Plantar. E se você gostou desse episódio, clica aí no like, também compartilhe com seus amigos. E vale lembrar, né, para enfrentar os desafios no campo, Pode Plantar, é a J. Basf. Até o próximo episódio. Tchau! Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a J. Basf pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basf em parceria com o Canal Rural.